Só no atendimento particular o médico consegue aumentar o impacto na vida dos pacientes. Vou citar aqui hoje um exemplo de uma colega, né, médica, que é aluna do CVM, que é nossa aluna, que é nossa colega, que é a doutora Irlena, que é endocrinologista. Tem uma entrevista dela, e no Facebook também, e no nosso podcast. E a Irlena é endocrinologista no Espírito Santo, em Vitória, na capital. E hoje, a Irlena, uma das coisas que ela fala pra gente, com muito orgulho, com muita alegria, é que ela atende 3, no máximo 4 pacientes por tarde, só particular, no consultório dela. A maior satisfação da Irlena hoje não é o retorno financeiro, não é o prestígio, é porque hoje ela atende o paciente dela como ela sempre sonhou. Ela consegue exercer o máximo da potência intelectual, cognitiva e técnica dela como médica. Então ela tem autonomia para atender o paciente como ela realmente deseja, como ela realmente acha que deve ser feito. E ela tem as condições adequadas. Então isso para ela não tem preço, né? Eu estou usando aqui as palavras dela. Então a gente entende que o primeiro e principal motivo para você focar os seus esforços no atendimento particular é que hoje é um dos únicos locais, se vocês souberem de algum outro local, fala aqui para mim no chat, tem algum outro local que você acha que é possível, que você tem autonomia, que você tem as condições, que não seja no atendimento particular? É possível, não estou dizendo que não existe, mas na nossa visão a gente não conhece, mas se você tiver aí, a gente está aberto aqui, até para mudar de ideia, tá? Mas vamos lá. Motivo 2. Só no atendimento particular o médico consegue aumentar o impacto na vida dos pacientes. Isso é uma consequência do motivo 1. No motivo 1, se você atende com mais excelência esse paciente, se você consegue ouvir esse paciente, se você consegue entender melhor o problema dele, entender melhor esse paciente, entender a dinâmica familiar, a questão ocupacional, enfim, todos os contextos de vida desse paciente, se você consegue ter mais tempo para poder realmente fazer uma consulta mais adequada, uma anamnese bem feita. Isso é básico, a gente aprende isso lá no início da faculdade. O exame clínico, a clínica é soberana. Uma boa anamnese bem feita, ela resolve 80% dos diagnósticos. Os exames complementares, eles são complementares. E exatamente por a gente ter abrido mão com o tempo da nossa autonomia como médico, né, foi o que fez com que os exames tomassem essa proporção gigantesca de importância, inclusive na mente dos pacientes. Tem pacientes que falam assim, os pacientes muitas vezes não falam mais eu vou no médico, eles falam assim, eu vou fazer um exame. Olha só que loucura, olha que coisa louca. Por que isso tem acontecido? Porque a gente tem abrido mão de fazer uma boa anamnese, ou a gente abriu mão, ou a gente de fato não foi treinado para fazer uma anamnese bem feita. Inclusive no CVM, no nosso curso, a gente ensina a fazer uma anamnese focada para o atendimento ambulatorial, para o atendimento de consultório, para entender não só o problema da doença do paciente, mas entender o paciente, para entender como é que funciona a psicologia desse paciente, como é que enfim, as emoções. William Osler já falava isso, né? O bom médico, ele sabe fazer um bom diagnóstico, né? Ele trata uma doença, mas o grande médico, ele trata o doente. Hoje, a Irlena, por ela atender só 3 ou 4 pacientes, ela acaba tendo mais tempo, né? E por ser nossa aluna, ela aprimorou as técnicas de consulta dela, né? E adquiriu novas, né, técnicas de consulta. Isso, qual é o final disso tudo? Qual é o grande resultado disso? Acaba que aumenta muito a adesão dos pacientes aos tratamentos dela. Então, ao passo que, olha só que interessante, ao passo que você consegue atender melhor o seu paciente, você consegue gerar mais resultados para ele. Se ele adere aos seus tratamentos, ele vai ter mais resultado, concorda? Se ele tem mais resultado, ele fica mais satisfeito. Estudos mostram também, estudos sobre comunicação médico-paciente, eu estudo muito isso, né? Alguns desses livros aqui em cima são de comunicação médico-paciente. Alguns estudos mostram o seguinte, a principal satisfação do paciente nem tá relacionada com se o médico acerta ou não o diagnóstico, até porque o paciente não sabe se o médico acertou ou não. A satisfação imediata no pós-consulta dos pacientes, ela está relacionada a como ele foi atendido pelo médico. Agora, a satisfação de médio e longo prazo está relacionada principalmente com o quê? Com resultado. Se esse paciente não tiver resultado no médio e longo prazo, aí tanto faz a forma que você atendeu ele. Ele não vai voltar com você. Agora, quando você junta os dois, quando você consegue fazer um bom atendimento, e esse bom atendimento ele aumenta a chance de acerto diagnóstico e aumenta a chance desse paciente aderir às suas recomendações, bingo!
aí você checkmate. Mas só o que acontece? O que acontece com a maioria de nós? A gente acaba indo pelo caminho do mais cômodo, do mais certo. A gente, principalmente início de carreira, a gente acaba submetendo a se matar de dar plantão, a trabalhar em clínicas populares, a trabalhar para planos de saúde, a R$30 a consulta. A gente acaba atendendo o quê? Volume, muito paciente. R$30 a consulta, para eu chegar em R$300, eu tenho que atender o quê? 10 pacientes. R$600, 20 pacientes. E aí o que acontece? Isso eu estou falando bruto, né? Não estou nem falando de imposto, de taxa. Mas quando você se submete a atender dessa forma, o paciente, você não vai criar um vínculo de confiança com ele, a sua consulta vai ser ruim no caso para ele não vai sair satisfeito da sua consulta. A chance de você acertar o diagnóstico diminui muito, diminui drasticamente. Vocês hão de concordar comigo que é muito mais difícil você fazer um diagnóstico em 10 minutos do que fazer um diagnóstico em 20. É muito mais fácil fazer um diagnóstico em meia hora do que em 10 minutos. E não só fazer o diagnóstico, explicar o tratamento, tirar as dúvidas, escrever receita, pedir exames. Às vezes se torna impossível. Esse negócio de atender paciente em 10 minutos, em algum lugar, onde é que está escrito isso? Qual é a pedra, qual é o mandamento bíblico que diz lá? Ei, terás que atender seu paciente em 10 minutos. Isso não existe. Isso é humanamente impossível. Isso é ridículo. E a gente acabou aceitando essa loucura, essa sandice, sei lá qual é o nome disso. Então, quando a gente se submete a isso, a gente está prestando um desserviço para o paciente e para a gente. É o nosso nome que está indo para a vala, que está indo para o buraco. Cada paciente que sai do nosso consultório insatisfeito, se quando ele sai satisfeito ele fala para 4 pessoas, quando ele sai insatisfeito ele fala para 10, para 20. Então a gente acaba dando um tiro no pé quando a gente se submete a atender dessa forma, né? Então, só no particular, na nossa opinião, é que o médico consegue aumentar o impacto real na vida dos pacientes dele. Existem exceções? Existem, gente. É possível fazer um bom diagnóstico e fazer uma consulta rápida? Mas são as exceções, a gente não transformar a exceção em regra. É igual dizer assim, paciente que... existem pessoas que fumam e nunca desenvolvem câncer. Existem, isso é fato. Essa é a regra? Não, definitivamente não é a regra. Os estudos clínicos randomizados, meta-análises mostram que a regra é quem fuma aumenta a chance de ter câncer. De pulmão, por exemplo, e dos outros tipos de câncer, a maioria. Então, a gente não pode transformar a exceção na regra. E a gente acabou se submetendo a isso, né? Por quê? Porque a gente foi atrás do mais cômodo. Porque a gente não... o que é mais fácil? É mais fácil eu, como recém-formado, me submeter a trabalhar para planos, ou para plantões, ou para clínicas populares, ou eu passar por cima do meu ego, passar por cima do meu orgulho e entender que eu preciso aprender o que eu ainda não sei. E ir atrás de ler livros, fazer cursos, treinamentos, aceitar que eu não sei nada de gestão, que eu não sei nada de vendas, que eu não sei quase nada de comunicação, que o que a faculdade me ensinou foi para atender paciente em hospital, deitado numa cama, numa maca, quando eu saio para o mercado do atendimento particular, no consultório é outro tipo de abordagem, e isso ninguém me ensinou.